Nessa semana nós estamos estudando uma lição que vem falando sobre quem poderá subsistir. Uma lição que vem falando sobre a volta de Jesus, a nossa maior esperança. No segundo tópico desta lição, nós vamos estudar sobre literal e visível, algumas características da volta de Jesus, onde através da palavra de Deus nós vamos entender o que de fato está revelado da forma como acontecerá a volta de Jesus, para que nós não venhamos a ser enganados com falsas apresentações e especulações que acontecem no meio religioso. A primeira pergunta desse tópico é a seguinte, irmão Juan, de que maneira Jesus voltará? Essa pergunta me faz refletir, até pode levantar assim algumas questões. Será que Cristo ele virá novamente como quando ele veio a primeira vez? Humildemente. De um nenezinho, Sim. nascer lá naquela manjedoura novamente, ele crescer, viver entre nós e padecer tudo aquilo? A palavra de Deus relata que essa fase teve o seu período. Jesus veio dessa maneira. Essa etapa já se cumpriu. Já se cumpriu. Então, queridos, Jesus ele não virá novamente como bebê. Isso é fato. Mas Atos, o médico Lucas, escrevendo esse livro, ele detalha quando os discípulos e os outros seguidores, quando estavam lá no Monte das Oliveiras, Jesus deixou as últimas palavras e ele foi levado novamente. E ele foi levado. E ele desapareceu diante dos olhos dos apóstolos e eles ficaram tristes, porque aquele amigo que estava com eles durante 3 anos e meio, agora foi para o céu. Mas olha só, aí vem a providência divina. Ele não deixou assim, nossa, mas e agora? O que vai acontecer? Não. Deus agora manda 2 seres celestiais trazendo aquela promessa novamente. Jesus já tinha falado para eles. Mas agora, esses 2 seres celestiais falam, por que vocês estão olhando para o céu? Em outras palavras, não fiquem tristes. Aquele mesmo Jesus que está indo para o céu, ele voltará. Mas se ele voltará da mesma maneira como ele foi tomado. Então aqui já nos fala que ela vai ser literal, ele voltará e será visível. Porque eles estavam vendo. Porque eles estavam vendo. Isso é uma esperança para nós. Então nós vamos ver Jesus voltando. Ele foi levado e essa promessa é até nosso tempo. Nós estamos aguardando. E muitos podem perguntar, mas quando que ele vai voltar? Infelizmente, queridos, a palavra de Deus, ele não nos dá o dia nem a hora da vinda de Cristo. Mas se ele virá, isso é fato, de forma visível. E os apóstolos, eles ficaram felizes. Ficaram animados, aguardando a vinda do Salvador, a vinda do Messias, que ele estava indo para o céu. No primeiro tópico, o irmão Juan fez a menção de um fato que pode ser corriqueiro na vida, né? Onde um ente querido sai de viagem, passa um período de tempo fora e depois retorna. E sendo alguém querido, porque existem aqueles que não são tão queridos assim, quanto mais tempo fica longe. Mas enfim, mas sendo alguém querido, então quando vai se aproximando do dia do retorno, já fica aquela expectativa. Ou mesmo não apenas aproximando do dia do retorno, mas a pessoa sai de viagem e fala, não, daqui um tempo eu volto. Opa, existe uma promessa de volta. Agora, imagine você se despedir de alguém e você sabe que vocês nunca mais terão a oportunidade de se encontrar. Eu sei que, de certa forma, eu vou usar aqui o exemplo do Juan, existe uma situação familiar dele que é um pouco difícil de se encontrar rotineiramente, né? O Juan tem o seu irmão Miguel, que é missionário, ministro, na Austrália. Não é todo dia que dá para ir para a Austrália. Não. Eu imagino que Nem demora. aqui ao Brasil. Isso é uma coisa que demora anos aí para
se encontrar. Hoje, graças a Deus, a tecnologia facilita essas comunicações. Mas o encontro presencial é uma coisa assim que demora anos, né? Mas existe a expectativa de, em algum momento, se encontrar e isso traz a esperança. Agora, imagine você se separar de alguém sabendo que nunca mais vai ver. Isso é triste. Às vezes, quando nós visitamos um familiar querido que mora num lugar distante, mas já está com a idade avançada, fica aquele sentimento, talvez pode ser que eu nunca mais o veja em vida, né? Nunca mais tenha essa oportunidade. Isso causa uma certa comoção. Mas quando existe uma certeza, e no caso aqui é certeza porque foi Cristo que prometeu, isso traz alegria. Não, olha, a gente está se separando, mas a gente vai estar junto de novo. Então tem aquela alegria, se despede, existe uma certa comoção, mas é muito menor. E você fica agora... E à medida que você vai percebendo que o dia se aproxima, isso traz a alegria, né? A promessa. Eu tenho uma referência na literatura, eu quero trazer aqui, porque eu acho que para aqueles que conhecem essa literatura vão saber. Existe no livro O Pequeno Príncipe uma situação entre a raposa e o Pequeno Príncipe. E ali existia uma promessa de que eles se encontrariam. E a raposa, então, no seu comentário, né, naquela fábula, então menciona que a expectativa do dia, não é exatamente assim, mas a expectativa do momento faz com que, à medida que o momento do encontro se aproxima, aquilo já gere uma alegria no coração. Isso reflete um pouco das promessas da volta de Cristo, né? Exato. À medida que nós vemos o que está acontecendo no mundo e percebemos que Jesus em breve vai voltar, isso gera uma alegria dentro do nosso coração. Deve gerar, né? Grande alegria em nós. Mas vamos à próxima pergunta. Isso significa que Jesus ressuscitou em um corpo real? Então o fato de que Jesus virá de uma forma visível, todo olho o verá, significa que quando ele ressuscitou com um corpo real? Ou era apenas uma nuvem, um ser espiritual, como nós imaginamos, né? Uma nuvenzinha que transita por aí? Essa pergunta, ele traz o seguinte pensamento: quando Jesus morreu, aí vem aquela esperança também para os que estão descansando, que eles vão ressuscitar. Muito bem. Mas nesse aspecto aqui, antes que Cristo morresse, ele deu uma profecia. E ele fala: derribar esse templo e em 3 dias eu vou levantar ele. Uhum. O povo, os líderes daquele tempo ficaram escandalizados. Nossa, mas demorou 46 anos para ser levantado? Mas Jesus não estava fazendo referência ao templo físico que tinha sido reconstruído. Uhum. Estava falando do corpo dele, que ele seria morto, seria sepultado, porém ele ressuscitaria. E aqui é a esperança. Ele ressuscitou, o corpo não foi um corpo irreal, um espírito que apareceu para os apóstolos. Não, ele é real. Por causa que ele, quando esteve com Tomé, ele apareceu primeiro para os 10 e Tomé não estava presente. Ele disse: Senhor, aliás, se eu não tocar as feridas dele, o lado dele, eu não creio não. Jesus apareceu a segunda vez, ele disse: paz a todos. Daí Tomé estava presente. Tomé estava presente e ele acreditou. Não, mas vem cá, toca aqui. Aí ele: Senhor, tu és o Senhor. Tu estás vivo, em outras palavras. Seu corpo é real, não é espírito. Então, Jesus estava em corpo real, vivo, presente naquele momento. E tem um outro episódio também, nesse mesmo episódio, quando ele entra lá no quarto onde estavam os discípulos, eles ficaram assustados e ele fala: sou eu. Vocês têm alguma coisa para comer? E eles se apresentaram e mas Jesus comeu. Um espírito não come. Um espírito não disse: vem e toca em mim. Uhum. Então o corpo de Cristo ele foi real.
Então, ele foi morto, mas ele ressuscitou. E isso daí tira aquela dúvida, aquele questionamento de que Jesus, o corpo dele era irreal. E a nota vem falando também sobre esse aspecto, que o corpo dele era real, as marcas estavam aí presentes. No espírito não vai aparecer nada. Então, o corpo de Cristo, quando ele ressuscitou, foi real. É por isso que a vinda dele é literal e visível. Nós vamos ver ele, as marcas. Então, o corpo é real. Isso significa que quando estivermos lá no céu, nós poderemos dar um abraço real em Jesus. Exatamente, Luzerlei. É. Que coisa linda de nós pensarmos e refletir. Eu já estou aqui já pensando lá no céu, né? Já estamos falando da vinda, mas já estou pensando lá no céu. Esse momento, na oportunidade maravilhosa. Isso é importante, irmãos, porque apesar de que a lição nesta pergunta acabou focando na pessoa de Cristo, mas isso diz respeito a nós também. Quando nós formos para o céu, nós também teremos um corpo real. Não seremos nuvenzinhas vagueando por aí. Nós teremos um corpo real que poderemos abraçar, poderemos tocar, poderemos, enfim, desfrutar de uma forma plena da eternidade. Isso é algo, assim, maravilhoso de se pensar. Então, nesse segundo tópico, nós vimos que a vinda de Cristo ela é literal e ela é visível. E esse aspecto é importante que nós entendamos para que nós não incorramos no erro de aceitar algumas propostas teológicas que existem que apresentam a vinda de Jesus como algo que alguns verão, outros não. E uma série de outras que nós já mencionamos no final do tópico anterior. Mas a vinda de Cristo, conforme apresentado de fato na palavra de Deus, é uma vinda que é real, é uma vinda que é visível, ela é literal. Vai acontecer e quero estar entre aqueles que verão Cristo vindo nas nuvens dos céus. E o meu desejo é que você também tenha este mesmo sentimento, que você também queira ver Jesus vindo nas nuvens dos céus. E repetindo o que eu mencionei no final do primeiro tópico, ver Jesus vindo nas nuvens dos céus e estando do lado certo, porque quem poderá subsistir? Afinal de contas, esse é o texto, é o título dessa lição. Se estivermos do lado errado, infelizmente, não poderemos subsistir.